Salomão foi rei de Israel e ficou famoso por sua grande sabedoria. Ele foi o terceiro na linhagem real de Israel e governou todo o país durante 40 anos, no período subsequente ao reinado de seu pai o rei Davi. Os registros da sua história se encontram no primeiro livro de Reis nos capítulos de 1 a 11, e nos 2 livros de Crônicas. Jesus menciona Salomão em 2 ocasiões. Ele foi autor do livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e alguns salmos. Conheça a incrível história de Salomão logo após a vinheta. Os primeiros anos de Salomão como rei foram marcados por seu sincero pedido a Deus por sabedoria e discernimento para governar o povo de Israel. Ele construiu o templo em honra ao Senhor, onde daria lugar à Arca da Aliança. Até então, não existia nenhum lugar especial para cultuar Deus. Os hebreus consideravam que qualquer lugar era bom para fazer preces. Mas Salomão, após ter consolidado o poder, decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo de Salomão. Os mestres construtores vieram de Tiro. O rei Irã enviou arquitetos fenícios, cedro e cipreste, em troca de trigo e óleo bruto. A obra deve ter começado em 959 a.C. e foi concluída 7 anos depois. O edifício era extraordinário com muitos detalhes sofisticados para a época, seu teto e suas paredes eram revestidos de cedro. Havia frisos de ouro, candelabros, vasos, altos e baixos decoravam o interior. Todos que visitavam ficavam encantados com a grandeza do lugar, sua construção foi o assunto da época. Isso causou muita inveja em outros governantes que sempre ansiaram em destruir aquela obra monumental que enfatizava o reinado de Salomão. O templo foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos. O templo foi reconstruído e arrasado novamente no ano 70 da era cristã, pelas legiões romanas. Sobrou apenas uma muralha que os judeus veneram e chamam de Muro das Lamentações. Salomão era considerado um sábio juiz, ele governava com justiça e sabedoria, um exemplo é o caso do bebê. Foram até o rei 2 mulheres que moravam na mesma casa, ambas mães de um filho pequeno. Durante a noite uma delas dormiu sobre seu filho e o matou sufocado, e ambas reivindicaram o garoto restante como seu. Pedindo por uma espada, o rei declarou seu julgamento, o bebê seria cortado em 2 e cada mulher receberia uma metade. Uma mãe não contestou a decisão, declarando que, se não podia ter o bebê, nenhuma delas poderia, mas a outra implorou ao rei, dai-lhe a ela o menino que está vivo, e de modo nenhum o mateis. O rei declarou que a segunda mulher era a verdadeira mãe, pois estava disposta a desistir do bebê para salvar sua vida. Esse julgamento ficou conhecido em todo Israel e foi considerado um exemplo de profunda sabedoria. Devido à sua excelente fama, muitos eram enviados por reis de toda a terra para visitar e consultar Salomão, dentre eles a rainha de Sabá. Os últimos anos de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência. Ele esbanjava luxúria, casou-se com 1000 mulheres estrangeiras. Para consolidar o seu poder, fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs e também impôs altos tributos ao povo a fim de custear suas construções e seu luxo extravagante. Desobedeceu à lei, não guardou sua aliança com o Senhor, foi permissivo ao se aliar a povos idólatras e se casar com mulheres que lhe perverteram o coração, seguiu outros deuses, construiu e adorou em outros santuários desviando-se de Deus. Com essa atitude, Deus permitiu que inimigos se levantassem contra Salomão. Após reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morreu e então foi descansar com seus antepassados, sendo sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão o sucedeu, mas por causa de seus pecados e de seu afastamento de Deus, o reino foi dividido e somente a tribo de Judá continuaria a ser liderada pela dinastia de Davi.
As demais tribos de Israel no reino ao norte se rebelaram contra o seu sucessor e elegeram outro rei para si. Essa foi a incrível história de Salomão. Se você gostou, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.